Sim, uma bela manhã. Agora vai. Página 351, exercício 29. Duas pequenas esferas condutoras, P e Q, estão eletrizadas com cargas de menos 2 microcoulomb e 8 microcoulomb, respectivamente. Elas são colocadas em contato e em seguida separadas por uma distância de 30 centímetros no vácuo. A força de interação elétrica entre elas e a intensidade dessa força serão, respectivamente... Ô galerinha, primeiro vamos entender a eletrização por contato. Encostou e afastou. Se elas são idênticas, o que ocorrerá? Tu pega as duas cargas que cada uma tinha, soma e divide por 2. 6 microcoulomb dividido para 2, 3 microcoulomb para cada uma. Essa é a primeira etapa. E ele quer saber a força entre elas. Vamos pegar a lei de Coulomb. F igual a K vezes carga 1 vezes carga 2 dividido pela distância ao quadrado. As cargas são em módulo. O valor do K, espero eu que tu já tenhas decorado. 9 vezes 10 na 9. Carga 1. 3 vezes 10 na menos 6. Aquela letra grega mi significa micro, que é a milionésima parte de algo. 10 na menos 6. E a distância era 30 centímetros, não é? Eu vou passar para 0,3 metros, ou para facilitar os cálculos, 3 vezes 10 na menos 1 metros ao quadrado. Força é igual 9 vezes 3 vezes 3, 10 na 9 com 10 na menos 12 é 10 na menos 3, 3 vezes 3 é 9, e 10 na menos 1 ao quadrado é 10 na menos 2. 9 dividido para 9 dá 1. 3 vezes 3 é 9. Mantém a base, subtrai expoentes, ou passo 10 na menos 2 para cima, fica 10 na 2. 10 na 2 com 10 na menos 3, 10 na menos 1. Como elas tinham força, como elas tinham o mesmo módulo depois do contato, né? É uma força repulsiva. Letra C. Vamos que vamos. Questão 30, na sequência, né? Questão 30 falava: duas cargas puntiformes mais 2 coulomb e menos 6 coulomb estão fixas e separadas por uma distância de 600 milímetros no vácuo. Uma terceira carga mais 3 coulombs é colocada no ponto médio do segmento que as une. Qual o módulo da força elétrica que atua sobre a carga Q3? Comentei com vocês que essa questão estava faltando micro. Alertei vocês? Menos mal. Então vamos lá. Tinha uma carga Q1 que é 2 microcoulomb a uma distância de 600 milímetros. 600 milímetros. É 600 vezes 10 na menos 3 metros, certo? Eu vou escrever como 6 vezes 10 na menos 1 metro, para na hora da multiplicação ficar mais fácil. Essa carga Q2 ficou com menos 6 microcoulomb. Ele colocou no ponto médio, bem no meio, ou seja, a 300 milímetros de cada carga, uma carga Q3 de 3 microcoulomb. A questão esqueceu de colocar o micro. Qual o módulo da força elétrica que atuaria na carga Q3? Primeiro vamos pensar para onde as forças atuam. Já que os opostos atrás iguais se repelem, essa aqui vai repelir essa, então vai ter uma força para a direita. A força que 1 faz em 3. Essa aqui é atraída por aquela. E como, apesar da distância ser a mesma, como essa tem uma carga que é o triplo dessa, eu sei que a força vai ser o triplo também. Essa força grande ali é a força que a 2 faz na 3. Já que eu quero calcular a força resultante, como esses vetores apontam para o mesmo sentido, têm a mesma direção e o mesmo sentido, para calcular o módulo desse vetor resultante, vai bastar eu somar os módulos do vetor 1, 3, mais o módulo do vetor 2, 3. Vamos, através da lei de Coulomb, calcular essas forças. Força que 1 faz em 3 é K vezes Q1 vezes Q3, dividido pela distância ao quadrado. As cargas são em módulo. O valor do K, respira fundo, se tiver com sono, que o sono vai embora. 9 vezes 10 na 9. A carga 1 mede 2 vezes 10 na menos 6. A carga 3 vezes 10 na menos 6. E a distância entre elas é
total é 6, né? Mas eu estou calculando a força que a 1 faz na 3, certo? Então é 3 vezes 10 na menos 1, a metade, ao quadrado. Sempre deixando as multiplicações por último. Eu falo isso, gente, porque eu tenho certeza que isso faz toda a diferença no tempo de prova, tá? E dá para criar uma questão para ferrar quem multiplica antes. Isso a gente faz muito, a gente sabe que a galera comete errinhos e faz uma questão para avacalhar com o sujeito que comete aquele erro. Estou dizendo que é errado multiplicar antes de terminar. Isso, é errado multiplicar antes de finalizar a questão. Isso pode te tirar da vaga do vestibular. É isso que eu estou querendo dizer. 10 na 9 com 10 na menos 12, 10 na menos 3, tá bonito. 9 dividido para 9 dá 1, 2 vezes 3, 6, certo? E 10 na menos 2 passa para cima, 10 na 2, 10 na menos 3 com 10 na 2 dá 10 na menos 1. Achei a força que 1 faz em 3. Usando a lei de Coulomb, eu vou calcular a força que 2 faz em 3. Agora já vou substituir os valores. A carga 2 é de menos 6 vezes 10 na menos 6. A carga 3 é 3 vezes 10 na menos 6. A distância entre elas, 3 vezes 10 na menos 1 ao quadrado. Força que 2 faz em 3. Estou calculando o módulo. 9 vezes 6 vezes 3. 10 na menos 3 dividido por 9 vezes 10 na menos 2. 3 vezes 6, 18. 10 na menos 2 vai para cima, 10 na 2. 10 na menos 3 com 10 na 2. 10 na menos 1. Logo, uma das forças era 0,6 newtons, a outra era 1,8 newtons. E como vimos, o módulo da força resultante era só somar o módulo das outras forças. 0,6 mais 1,8, na matemática profunda, 2,4 newtons. Horizontal para a direita. Letra B. Letra B. Morreu! 32. Uma bela manhã! Aprender física. 32. 3 pequenos corpos A, B e C eletrizados com cargas elétricas idênticas estão dispostos conforme mostra a figura. A intensidade da força que A exerce em B é 0,5 newtons. Força que A faz em B é 0,5 newtons. Faltou o zero, professor? Não, não faltou, não importa. Aquele zero não fede nem cheira. Eu queria que tu soubesse resolver essa questão instantaneamente, sem esforço, em menos de 1 minuto, e também do jeito Ninja Mutante Power Plus. Eu quero que tu saiba fazer os dois jeitos. Num vestibular mais simplesinho como esse, que é a ABCDE, ela foi feita para ser respondida em menos de 1 minuto. Mas num vestibular mais competitivo, de uma federal, que tem a questão discursiva, eles iam exigir bem mais que isso. Então, olha só. Gente, amiga, força que A faz em B, as cargas todas têm o mesmo módulo, Q, Q e Q. Já dá para descobrir a força que B faz em C. Porque olha a distância entre A e B, 0,4. E olha a distância entre B e C, 0,1. O que aconteceu com a distância daqui para cá? Dividiu por 4. E já que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, só tem que elevar isso ao quadrado, 4 vezes 4, 16. E já que diminuiu 4 vezes, a força que B faz em C vai aumentar 16 vezes em relação à força original. Força que B faz em C, 8 newtons. A força que C faz em B, né? 8 newtons. A força que A faz em C, ela vai ser nitidamente menor, mas também vai ser repulsiva. Ou seja, vai ter que ter mais uma forcinha para somar nos 8. Então tu olha para o gabarito, tem uma só que é 8, alguma coisa, que é o item E, né? Tu já assinala. Ou seja, era instantâneo. Deverias ter percebido que a distância caiu 4 vezes, a força aumenta 16. 0,5 vezes 16, 8. Então vai dar 8 e pouco, assinala, acabou. Menos de 60 segundos para resolver a questão. Vamos resolver um pouquinho mais legal agora, mas ainda de maneira boba. Como é que eu calcularia a força que A faz em C? Qual é a distância do corpo A até o corpo C? 0,5. De 0,1 para 0,5, o que aconteceu com a distância? Multiplicou por 5. O que vai acontecer com a força?
vai diminuir 25. Então era só pegar a força de 8 e dividir por 25, que daria o 0,32 que está faltando, justificando que a força resultante dá 8,32. Esse é o jeito bobo de resolver. Porém, cara, isso que eu fiz não prova nada. Eu estou acreditando que tu lembra que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se fosse uma questão discursiva, mesma pergunta, só que estava escrito assim, não tinha ABCD e estava escrito apresente todos os cálculos. Ferrou. Aquilo ali não serve para nada. Aquilo ali vai causar graça nos corretores. O que tu deveria fazer então numa questão discursiva é o seguinte. Primeiro tu montaria a lei de Coulomb para a primeira situação. K vezes carga do corpo A, que é Q, vezes carga do corpo B, que é Q, dividido pela distância ao quadrado. Distância 0,4 ao quadrado. E ele falou quanto era essa força, né? Ele falou que a força que A fez em B era 0,5. Então tu vê, eu posso montar a lei de Coulomb para essa primeira situação. 0,5, 0,4 vezes 0,4 é 0,16, está dividido, passou multiplicando. Com isso eu consigo calcular quanto vale o K, que é o quadrado. O K, que é o quadrado nessa questão, vale 0,08. 5 vezes 16 é 80, né? Mas tem 3 Ks após a vírgula. Eu botei o 80 e mentalmente contei 3 pulos da vírgula. Putz, mas não era isso que ele queria, né? Pô, que droga. Ele queria o que mesmo? A força que estava atuando em C. Então eu vou tentar fazer a força que B faz em C. É K vezes Q dividido pela distância. Qual é a distância entre B e C? 0,1 ao quadrado. Tu vê que coincidência, eu acabei de descobrir quanto é o K vezes Q, através da primeira informação. Deu 0,08, que dividido por 0,01, é outro nível. Aqui eu provei matematicamente que deu 8. Não foi mentalmente, eleva ao quadrado, né? Não, porque eu provei. Isso aqui no processo judicial ele é válido. O engenheiro se matou alguém, o perito fez o cálculo aqui, mostrou, a curva de gelo, ele matou a pessoa, vai em cana. Isso aqui prende as pessoas, ou salva as pessoas no processo judicial. Aquilo ali não. Aquilo ali foi lero da conversa de bar, isso aqui. Isso aqui é conversa de botequim. Isso aqui pode ir para a justiça, não tem problema nenhum. Tá beleza? Por isso que isso aqui é outro nível. E tu quer atingir um patamar foda, eu sei, né? É por aqui que tem que treinar também. Vamos calcular a força que A faz em C. É K vezes Q. Qual é a nova distância? 0,5 ao quadrado. A força que A faz em C, eu descobri o K, que é o quadrado, 0,08, dividido por 0,5 ao quadrado, que é 0,25, igual as casas elimina a vírgula, dá 8 sobre 25, que era aquela continha boba que a gente escreveu já de cara lá, né? 8 sobre 25, igual as casas, já igualei, 0, vai 0. Dá 3, dá 75. Sobra 5 abaixo do 0, dá 2. 0,32 newtons. Agora tá, é só somar para obter o 8,32. Beleza? Tu tens que saber fazer dos dois jeitos, instantaneamente, mentalmente, e do jeito ninja, prova judicial ninja. Beleza? 32 morreu. Vamos para 33. Fome tá grande, meu querido. Vamos para 33. Estamos todos salvos. Oh! 33. Falava o seguinte. A figura abaixo mostra duas cargas elétricas mais Q e menos Q. E Q é maior que 0. Separados pela distância 2A. E simétricas em relação ao eixo X. Entendi. Isso aqui então era para ser um eixo X. Aqui para cima tem uma carga que ele chamou de menos Q. Aqui para baixo tem uma carga que ele chamou de mais Q. E ele chamou essa distância de A e essa distância de A. Qual das alternativas seguintes representa mais corretamente a direção e o sentido da força que atuaria sobre uma terceira carga Q colocada em B? Então aqui tem um ponto B. Para eu saber o que vai acontecer com qualquer carga
colocada ali, eu tenho que saber como é que é o campo elétrico naquela região. Vamos desenhar o campo elétrico. Para desenhar o campo elétrico, tu tira uma linha que sai, uma pontilhada, que sai da carga geradora até o ponto onde tu vai desenhar o campo elétrico, e faz o vetor em cima dessa reta suporte, apontando para a carga quando a carga geradora é negativa e apontando para fora da carga quando a carga geradora é positiva. Como essa carga geradora é negativa, eu descobri então que o vetor campo elétrico aponta na direção dela. Esse é o E1, campo elétrico gerado pela carga 1. Essa partícula positiva ela vai gerar um campo que é de afastamento. Como as distâncias são as mesmas, o módulo desse vetor é igual ao do outro. Esse é o campo elétrico E2, porque nasceu da carga 2. Professor, ele não chamou de carga 1 e carga 2, mas eu chamei. Eu tenho o direito de chamar. Pontilhada para... Já aprenderam a regra do... Já aprenderam a somar vetores algebricamente? Desculpa, graficamente esse ano? O professor já falou de vetores? Então tu vê, quando eu prossigo nessa questão, eu estou supondo que a tua base anterior de vetores é o suficiente. Quando dois vetores precisam ser operados e estão origem com origem, para desenhar o vetor resultante, a gente pega a coisa de escrever, encosta na extremidade de um dos vetores e faz uma pontilhada paralela ao outro vetor. Tá vendo? Paralela. E aí tu sai desse vetor e faz uma pontilhada paralela. Tudo bem? Não, né? É óbvio que não. Não está paralelo. Olha só que absurdo. Meu Deus. Paralelo é assim, né? Paralelo. Esse é o vetor elétrico resultante ó, naquele ponto B. Ele é vertical e atua para cima. Agora que eu sei o vetor campo elétrico no ponto B, eu sei que uma partícula positiva abandonada ali vai ser empurrada para cima e uma partícula negativa vai ser empurrada para baixo. Afinal, o vetor campo elétrico é sempre desenhado com referência numa carga de teste positiva. Qual foi o sabor da partícula que ele colocou em B? Mais ou menos. O senhor ele não falou qual é a carga da partícula que ele colocou em B, ele só chamou de Q. Mas lá no enunciado ele garantia que o Q é maior que zero, né? Então é uma partícula positiva. Quando eu colocar uma partícula positiva no ponto B, a força elétrica vai atuar para cima. Vertical para cima. Galera, cuidado, hein? Esse ER é o campo elétrico. O F é a força elétrica. São coisas distintas, tá? Ele pedia o campo elétrico ou a força? A força. Letra B. Morreu! 35! Cara, eu fiquei tão feliz da galera ter pedido um monte de questão já de cara, assim. Isso é muito bom. Claro que eu só estou ajudando as pessoas que tentaram. Pessoas que não exercitaram estão rasgando dinheiro aqui. E eu fico puto quando tu rasga o dinheiro do teu pai aqui na minha frente. Se for o teu, não me importa. Se for o teu, não me importa. Ah, só estou te falando, é real, tá, cara? A aula é uma merda para aprender. Exercício é tudo. Tu só tá aprendendo de verdade agora, se tu tentou. A minha aulinha, aquela aulinha medíocre lá que eu forneci para vocês, era nada, era só um aquecimento. 35. A força de repulsão entre duas cargas elétricas puntiformes que estão a 20 centímetros uma da outra é 0,030 newtons. Esta força aumentará para 0,060 newtons se a distância entre as cargas for alterada para... Jeito instantâneo para vestibular de ABCD. Já que eu sei que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, a distância é inversamente proporcional à raiz quadrada da força. O que aconteceu com a força? Dobrou, né? Dobrou. Então eu vou pegar o 2, que é dobrar, vou extrair a raiz quadrada. E em vez de multiplicar, eu vou dividir a distância por esse valor. Então, jeito instantâneo. 20 dividido por raiz de 2, racionalizando. 20 raiz de 2 sobre 2, né? Multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo. Que dá 10 raiz de 2. E como raiz de 2 é aproximadamente 1,41, dá 14,1 centímetros. A nova distância. Assinala e vai embora. 14, letra C. É o jeito idiota de resolver. Mas não quero, não estou satisfeito. Eu quero que tu saiba do jeito ninja mutante Power Plus. Jeito ninja. Primeira situação. Vamos montar a lei de Coulomb. K vezes
vezes carga 2 dividido pela distância ao quadrado. E a distância era 20 centímetros, não é? 20 centímetros é 0,2 metros, 0,2 ao quadrado. E isso dava quanto a força? 0,03. Com isso eu consigo concluir que o K, que é o quadrado envolvido nessa situação, ficou 0,04 vezes 0,03. 3 vezes 4, 12, vezes 10 na menos 4. Não gostei, professor. Eu só multipliquei 0,03 por 0,04. 3 vezes 4, 12. E tinha 4 casas após a vírgula, né? 1, 2, 3, 4. Aí, para te provocar, eu escrevi 12 vezes 10 na menos 4. Agora tem uma nova situação, onde a força foi para quanto? Dobrou. Então eu vou montar a mesma fórmula, só que agora com a força dobrada. E eu quero descobrir que distância é essa para isso acontecer. Da questão anterior, tu vai descobrir quanto é que é o K vezes Q vezes Q. Então 0,06 é igual do item anterior, né? Do item anterior, da fala anterior, eu descobri que K vezes Q vezes Q deu 0,012. Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. Igual as casas, elimina a vírgula. Fica 12 dividido por 60. Certo? 12 dividido por 6, por 60, tá certo? Simplificando, por 6 em cima e embaixo, 2 décimos, deu 0,2 metros. X é igual a raiz de 0,2 metros. Ah, mas espera aí, ele queria em centímetro, não era? X é igual a raiz de 20. X é igual... Não, é 0,012. 0012. Deixa eu ver, calma. Não saiam, por favor. Isso aqui foi 3 casas após a vírgula, né? Então é 12 sobre 60, tá certo? Não, é 0,0012. É 12. Ô cavalo, velho. Desculpa, galerinha. Beleza? E aí então vai ter um zero a mais aqui, certo? Beleza? Isso aqui eu vou poder escrever como raiz de 2 vezes 10 na menos 2. Isso é raiz de 2 vezes 10 na menos 1, né? Raiz de 10 menos 2, 10 na menos 1. A raiz de 2 é 1,41 vezes 10 na menos 1, 0,4141 metros. E passando para centímetros, 14,1 centímetros. Olha como deu mais trabalho. Certo? Obrigado pelo apoio aí, galerinha. Muito obrigado pela paciência, pela atenção. E ó, daqui a pouco a gente já continua. Fiz só até a 35. 1, 2, 3, 4, 5. 40 minutos, 5 minutos por